Bem-vindos, amigos, a mais este nosso condomínio hoje, o programa do Sindiconde, que é o sindicato dos condomínios aqui da região da Grande Florianópolis. O nosso condomínio hoje vai ao ar sempre com o apoio da Cronos Segurança e também da Casas d'Água, a parceira dos condomínios. E quem recebe o nosso tradicional abraço é o senhor Sionésio, da Cronos, e também o senhor José Nitro, da Casas d'Água. E aqui no nosso condomínio hoje, a gente bate na tecla da educação, né? Ensinar bons modos de convivência dentro do condomínio, o que é preciso o síndico estar atento na questão legal para uma vida tranquila dentro do condomínio, os cuidados para ter na hora de fazer seguro, na hora de fazer uma obra, de contratar uma reforma de um jardim que seja, né? E para bater na tecla junto conosco hoje, um convidado especial, o engenheiro agrônomo, o senhor Felipe Penter. Bem-vindo, engenheiro. Obrigado pela presença. Obrigado, Silvio. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento de bate-papo e esclarecimento ao nosso telespectador. Telespectador e internauta, doutor. Internauta também, importante. Isso, a gente está... As ferramentas de divulgação aumentaram, né? Todas elas, né? Tanto no canal 4 da NET, para você que mora aqui em Florianópolis, e transmitimos também em tempo real pelo tvfloripa.org.br. Avise seus amigos, né? O engenheiro agrônomo Felipe Penter atualmente é o chefe de fiscalização do CREA, aqui de Santa Catarina, né? É graduado na UDESC de Lages em agronomia, onde fez também mestrado em produção vegetal. Isso. E atualmente está parindo a tese de doutorando em produção vegetal ainda. Verdade. É um parto mesmo, né? Mas acredito que a gente vai conseguir, até o final do ano aí, né? Fazer com que nasça essa tese. Certo. Parabéns, né? E boa sorte. Obrigado. E conosco sempre na bancada, o presidente do Sindiconde, o senhor Alfred Heilmann. Boa tarde, seu Alfred, tudo tranquilo? Boa tarde, gente. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Felipe. Mais uma vez, o Sindiconde, preocupado com as demandas existentes na nossa cidade e principalmente nos condomínios, nas edificações, das quais nós temos a representação dos condomínios residenciais, e uma preocupação muito grande sobre o que pode e o que não pode em termos de obras, a responsabilidade técnica e assim por diante. Os síndicos, na sua grande maioria, eles acham que, deixa para lá. Tem o meu cunhado que faz a obra. O meu cunhado que está aí sem emprego, ele faz essa obrazinha aqui fácil e assim por diante. Me causa um pouco estranho, o Felipe, que o engenheiro agrônomo seja o responsável, não é pela ART de edificações, de obras, né? De fiscalização no CREA. Isso. A verdade é assim, eu como engenheiro agrônomo sou um profissional do sistema como se a CREA, né? E existe uma gerência de fiscalização, né? E hoje em Santa Catarina nós temos 55 fiscais atuando nas diversas áreas. Então, assim, a maioria desses nossos fiscais atuam na área da civil, que é o que engloba a maior demanda. A maior demanda, né? E que atende, então, ao propósito desse programa. Mas nós temos fiscalização na área da agronomia, temos fiscalização na área da industrial, né? E o meu trabalho ele é gerencial, né? A parte técnica, ela... Tem os técnicos em cada área. De cada área, são profissionais fiscais de superiores que atendem essa área. Mas o meu trabalho hoje é gerencial, né? E o senhor já foi presidente do CREA interinamente também, né? No ano de 90, 2013. Foi no primeiro mandato do presidente Kita, né? Isso. Ele precisou fazer uma viagem e daí, então, eu assumi a presidência do CREA por um período ali. E fui 2 anos vice-presidente do CREA. Né? 2 anos vice-presidente. E importante isso, porque o vice-presidente do CREA, a função dele... Ele é mais atuante do que o presidente no pega. A função dele é acompanhar a fiscalização. Então, assim, desde quando eu assumi, né, o presidente Kita delegou, tu tem que acompanhar, é regimental isso, acompanhar a fiscalização, e assim eu fiz. Então, ficamos 2 anos ali como vice-presidente, daí quando... terminou o meu mandato, houve o convite, né? E a gente assumiu então a gerência de fiscalização e estamos coordenando esse grupo de fiscais, né? Que fazem trabalho, então, em todas essas áreas que eu falei para o senhor, né? Industrial, agronomia e da civil. Certo.
Doutor Felipe, diga eu gostaria de entrar bem claro dentro da situação. O que é a RT? A RT a ART, a Anotação de Responsabilidade Técnica. Na verdade, a gente pode dizer que seria um contrato, porque a lei da RT, ela diz que todo contrato verbal por escrito de atividade técnica realizado pela engenharia, ela obriga que se acompanhe, então, a ART. Uhum. Na RT, o que é a importância da RT? Na RT vai estar discriminado as competências, as responsabilidades das duas partes, de quem contratou e do contratado, do profissional contratado. É um contrato entre o contratado e o engenheiro que vai prestar E o engenheiro que vai prestar serviço. E ali está tudo discriminado. Ali está discriminado. É uma garantia tanto para quem contratou, como também para quem foi contratado, né? Então, assim, no condomínio, o engenheiro civil foi contratado para uma reforma, vai estar especificado. A reforma do bloco tal, tantos metros, tudo vai estar ali garantido no RT. Então, é uma garantia, né? Certo. É uma forma é um registro do contrato. Certo. E tem uma taxa para pagar a RT? A RT tem uma taxa. Ela Quem varia, que paga essa taxa? É de responsabilidade do profissional o pagamento da taxa. Certo. O profissional é que tem que fazer o pagamento, o recolhimento da taxa do valor da RT. Isso. E a importância de ter a RT é que o engenheiro civil, por exemplo, no caso, ele vai discriminar lá as competências dele e o CREA autentica essas competências, isso, né? Porque a emissão da RT está condicionado uma discriminação da obra? Não, na RT estava discriminada a obra também, mas a RT é vamos dizer assim, um aval que o CREA dá, que aquele profissional, um atestado que o profissional tem a habilitação para aquela atividade. Se amanhã acontece um grande desastre numa edificação, mesmo que ela tenha RT, quem é o responsável? Aí começa por aí já se clarear a responsabilidade. Por exemplo, vamos olhar pelo lado do profissional. Ele emitiu o RT, ele foi responsável por a reforma no pavimento X. E daí veio como nós brincamos no início, né, com o amigo, o parente do síndico. Vai fazer a obra. E foi mexeu em uma parede estrutural, alguma viga, assim, e acaba desabando. Como já se ouviu casos aí no Rio de Janeiro e outros mais. Então, aqui em Santa Catarina também. O profissional vai estar ali com o documento de que aquela reforma não é responsável. Da mesma forma, o condomínio, né? O condomínio vai ter, caiu na perícia, né? Após a perícia, constatou-se que a ação tal que foi realizada foi o que causou a queda. E aquela ação foi recomendada pelo engenheiro. Estava no projeto do engenheiro. Aí o engenheiro é responsabilizado. Uhum. E se acontecer num condomínio de faz a obra, mas aí precisou fazer mais um pedaço da outra obra, tem que refazer o contrato, fazer um adendo? O contrato, e para cada contrato, como eu falei para vocês, remete uma RT, vai estar especificado o tamanho da obra, tudo, a metragem, o que será feito, né? Então, se faz É comum, por exemplo, se fazer a casa e depois a pessoa faz a garagem ou faz uma edícula, né? E a gente pega muitos casos em que essa edícula ou aquela garagem não está no projeto. Não está no projeto, né? Então precisa ter uma RT daquela atividade, porque é uma atividade técnica. Mas dá para fazer um adendo, né? A mão de obra, principalmente, sim, que é a mais preocupante, aquele pintor que está pendurado no lado de um prédio, pintando um prédio externo, num andaime. Né? O condomínio, a grande maioria dos condomínios, a grande maioria dos síndicos não sabem qual é a responsabilidade direta do condomínio ou dele como síndico em relação àquela obra. O que a RT, o que o CREA faz? Porque o CREA é Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A finalidade dele é fiscalizar os engenheiros. As obras também? Não, assim, a finalidade do CREA é fiscalizar o exercício ilegal da profissão. Tá? E a gente fiscaliza também o engenheiro, porque
Se um agrônomo, como eu, estou fazendo uma atividade que é da engenharia civil ou da mecânica... Que não é da sua área. Eu estou fazendo um exercício legal da profissão, não é atribuição minha. Não é só quem não tem qualificação, é quem atua na área que não é. Eu tenho as minhas limitações como engenheiro agrônomo. Me formei em engenheiro agrônomo, eu não posso construir prédio. Assim como o engenheiro civil não pode querer plantar... fazer lavouras, né? Sim. Cada um tem seu... O jardim da casa dele ele pode fazer, mas se limita a isso. Mas eu o fiquei, jardim ele eu fiquei tem curioso, uma metragem que é liberada. Eu fiquei curioso com o pintor que ainda está pendurado no andar. Não, mas é O que muito que importante acontece? e eu faço um gancho na colocação do seu Alfred, porque assim, ó, o síndico, eu acho que esse é o objetivo até do programa de vocês e do próprio sindicato, né? O esclarecimento das responsabilidades que o síndico tem, né? Nós, no CREA, nós temos a área da engenharia civil, temos a área da agronomia, de outras engenharias, e também tem a área da segurança do trabalho. E tem uma câmara especializada disso que fiscaliza, julga, julga. que orienta a fiscalização nessas questões. Então, um pintor que está ali pendurado ali num andaime ali, ou numa corda, isso aí faz parte da segurança do trabalho e tem que ter um engenheiro responsável, dependendo do porte do empreendimento. Né? Com a RT também de segurança do trabalho. Com a RT de que assim, ó, estamos acompanhando, porque tem que fazer daí todos aquela... descrição, né? Existem vários termos técnicos para isso, que não é o caso aqui, né? Mas a gente tem que ter a segurança do trabalho, hoje ela é muito importante. O Ministério do Trabalho está em cima, né? E o síndico... O Ministério do Trabalho está em cima disso aí. Uhum. Morre uma pessoa, cai lá de cima, cai uma pessoa e morre. Quem o que ocorre? Então vamos pensar assim, se aquele cidadão que caiu de lá e morreu, foi a óbito, tá? Ele estava ali contratado diretamente pelo síndico para fazer o trabalho. O condomínio vai ser responsável. O síndico vai ser responsabilizado e o condomínio junto. Mas se ele tiver uma ART e um contrato de trabalho... Se ele tiver uma ART, um engenheiro responsável, é a responsabilidade do engenheiro, que não estava acompanhando a execução da obra, né, e houve o acidente. Porque nós a responsabilidade, né? O Felipe, assim, a gente também não pode assim, ter descuidar, porque assim, a importância do acompanhamento da obra, porque assim, o engenheiro vai lá e diz, tu tem que usar o cinto, tu tem que estar amarrado no tal lugar, o andaime tem que ter as dimensões, tem que ter todos os cuidados, né? O equipamento de segurança individual. As EPIs, a bota, a luva, essas coisas tudo. E às vezes, se não estiver acompanhando, tem muito profissional que não se sente confortável, acaba tirando aquilo. Sim. Tira o capacete porque incomoda. E acaba acontecendo uma fatalidade. Né? Você fala na responsabilidade, tem a fiscalização disso aí. Isso. Quantas ARTs existem? Foi feito o recolhimento lá de X reais. Na manhã está lá escrito valor da obra. Sim. Valor da obra, 100 mil reais. Na verdade, a obra era de R$1 milhão, botaram 100 mil reais para recolher menos. Sim. Não, assim, para nós... Quem assume essa responsabilidade desta informação errada? É quem preencheu a ART, ou seja, o profissional. Porque assim... Aí chega o Silvio e diz, amigo, eu estou aqui com uma obra e coisa e tal, tu não assina essa RT aqui para mim? A RT de favor, e você sabe que esse é um problema que nós enfrentamos, e eu acho que não é só na nossa área, né? A gente vê aí atestados aí sendo de médico, de dentista, de tantos outros. Tudo aí, né? Mas assim, o que a gente não pode aceitar é isso, é o acobertamento que a gente chama. E isso a gente fiscaliza, o acobertamento. Ou seja, o leigo foi lá, realizou uma obra, daí procurou um profissional, assina uma RT aí porque a prefeitura está pedindo, o órgão está pedindo, então, e o cara assina por assinar. Isso a gente chama de acobertamento, né? E pode dar um processo ético. Para o profissional. Para o profissional. E quem fez isso também pode sofrer um processo civil.
Só o profissional vai ser? No nosso âmbito, né, fica âmbito, do âmbito do CREA, a gente tem a nossa comissão de Nós ética temos que uma analisa. outra situação normal, fiscalização. Ela realmente existe? A do CREA? Aham. E eficiente, e muito eficiente. 50 e quantos fiscais? 55 em todo o estado. Tá? O que acontece, né? É que de repente isso causa aparentemente isso pareça que o CREA não esteja atuando, né? Eu vou pegar o caso do senhor, não sei se os senhores viram aí, aquelas obras irregulares no norte da ilha. Sim, Né? sim. Passou várias vezes agora, recentemente, né? Nós, do CREA, a nossa competência está tendo a construção, está tendo a atividade técnica, tá? Então nós chegamos lá e cobramos o profissional legalmente habilitado. Se for apresentado o profissional, mediante a RT, que tem um profissional legalmente habilitado, o nosso trabalho termina. Nós não temos poder de embargo, a gente não tem poder para verificar qualidade de obra. Dos materiais. Qualidade dos materiais. A gente não pode chegar lá e questionar um profissional. Chegou ali, visivelmente viu que ele subdimensionou, visivelmente ele não respeitou. O que cabe a nós é encaminhar isso para o órgão competente. Mas nós não temos como denunciá-lo. Não temos como embargar ou como cobrar do profissional isso. Não temos como cobrar a qualidade do serviço. Aí tem que cobrar a participação do profissional legalmente habilitado, isso compete a nós. Muito bem. Obras existem aí a cântaros. Sim. Não é? Eu mesmo, nesse momento, estou com 5 obras. Eu não me lembro de ter tido um fiscal do CREA nessa obra para examinar se a coisa está andando correto ou não. Então, assim, muito provavelmente a sua obra está totalmente regularizada, tudo ok. Porque a gente não precisa... No papel, lá no CREA, ela está ok. Está ok, porque assim, a gente não precisa ter o contato com o físico, com a obra. O fiscal passa. Hoje nós temos um sistema já online. Nós passamos aqui, olhamos ali, tem a obra do seu Alfred, pelo endereço, não, obra do professor Alfred, né, com a RT tal, de todas as atividades. Ou pode consultar online, está. Então aqui está tudo regularizado, vamos para frente, vamos buscar outra. Ou, por uma coincidência que eu acharia muito difícil, o professor Alfred, nesse 5 obras em Florianópolis, sim, dificilmente não foi visitado, assim. A visita foi feita. Talvez não tenham inquirido, mas para passar, dar uma olhada, checar a placa. Eu acredito que esteja tudo regular, tudo ok, por isso que porque nós temos condição de ter, né, online todo o histórico técnico da sua obra, né, de assistência técnica, de projeto de execução, porque na RT vai estar ali, né, se for de projeto de execução, as atividades relacionadas naquele empreendimento. A presença do engenheiro responsável por uma obra tem alguma obrigatoriedade por parte do CREA? Isso a gente tem que deixar assim, claro que e remete novamente à RT. Deixar bem claro uma coisa, que assim, não existe eu ser responsável só no momento que eu estou lá. Eu sou, a partir que eu assinei a RT, eu sou responsável pela obra. De manhã, tarde, de noite, final de semana, feriado. Acompanhando ou não. Acompanhando ou não. Então, assim, vai dar do profissional, né, fazer a sua responsabilidade. Até quando vai essa responsabilidade? Não, quanto tiver o valor da RT e abaixo da RT. Abaixo da RT aí, e após volta aí e após não é só dar baixa na RT que se é sua responsabilidade. Só você deu baixa para ficar no sistema, a obra está concluída para nós, mas a responsabilidade segue, permanece. Recentemente nós tivemos uma casa, não sei se vocês viram, que desabou em Criciúma, né? A RT, o documento emitido à época foi em 2008, ainda está vigente. Está lá o profissional que trabalhou, né?
Aqui eu estou falando principalmente para aquele síndico que não tem uma Sim. maior prática no assunto, que tem suas atividades profissionais, seja ela qual for, comerciante, o industrial, o médico, o engenheiro, não tem tempo para ficar lá no condomínio examinando o que aconteceu, o que não aconteceu. Em determinado momento ele é chamado para dizer, olha, a obra está concluída. O senhor assina aqui um papel, essa assinatura, esse documento de recebimento da conclusão da obra, existe alguma responsabilidade do engenheiro? Engenheiro não é que assinou a RT? Não, o documento de conclusão da obra é formal entre o profissional e o contratante. A responsabilidade continua, a obra foi feita por ele. E quem assina é o engenheiro. Se essa obra, e é importante ter essa data de entrega, porque existem garantias, né? Existem garantias. Eu dou garantia da cobertura, dou garantia da pintura por tantos anos. Então está registrado na RT no contrato. Isso aí. Então, assim, o fato de entregou a obra não exime o profissional da responsabilidade por danos que aconteceram ao seu... E dentro de um condomínio, doutor Felipe, já falamos da área civil, e que outros tipos assim de atividades dentro do condomínio é bom o síndico prestar atenção, trabalhar de acordo com a RT? As áreas que a gente mais, né, que mais se fiscaliza? Que a gente mais verifica em condomínios, né, que os condomínios variam de tamanho, né, então assim... Tem condomínio que tem piscina, tem condomínio que não tem, então tem condomínio que tem elevador que não tem, então elevador precisa de manutenção, é uma atividade técnica. Com a RT. A RT. Essa tem um monte de empresa de fundo de quintal para essas coisas também. Não é que a gente sabe aí para manutenção. Manutenção de elevador? Não é como saber quem é idôneo. Não. Pesquisar. São Paulo tinha 400. É um perigo, né? Porque... 400 empresas de fundo de quintal. Isso foi uma denúncia que houve. Quem de nós estaria no elevador sem manutenção sabendo disso, feito por alguém que não seja 12, 20 andares, né? Imagine. Sobre elevador, consultar. Mas a minha pergunta... elevador, temos para-raio, temos a questão da acessibilidade, que hoje aos novos empreendimentos é necessário, né? Atividades técnicas da engenharia, mesmo? Própria jardinagem, precisa do responsável técnico, dependendo do tamanho e os condomínios grandes têm área suficiente para isso, né? Sim, a própria pintura, reforma, isso tudo é necessário que tenha um profissional, acompanhamento profissional legalmente habilitado. O senhor síndico, o senhor mandou pintar o seu prédio, não é precisa ter uma RT daquela empresa e o responsável técnico, que é o engenheiro. Uhum. Essa pintura tem garantia de contrato de 5 anos, digamos assim. Qualquer coisa que acontecer na pintura, falha, qualidade de material e coisa, o engenheiro que foi contratado, tem a RT, ele é responsável para fazer os devidos reparos. Correto? O engenheiro ou a empresa, né? Porque a empresa tem que ser registrada também. Bom, mas há uma correlação entre a responsabilidade do engenheiro que assinou a RT. Com certeza. Não é? Muito bem. Acontece que nos condomínios, e todos nós sabemos, que o grande vilão dos acidentes dentro de um condomínio chama-se eletricidade. E esse é o que é menos vigiado, é o menos fiscalizado, é o menos tudo. E que mais tem eletricista. Qualquer um acha que é apto a resolver o problema elétrico. Tocar um disjuntor, tocar uma lâmpada ou alguma coisa, isso não vai acontecer nada. Até onde, digamos assim, um condomínio deveria ter a responsabilidade, ou o síndico ter a responsabilidade da contratação do engenheiro ou de um técnico, porque não precisa nem ser sempre engenheiro. Não, tem profissionais de nível médio que têm habilitação. Existem profissionais de nível médio, né, técnicos em... Nível médio? Né, que tem habilitação. Técnicos, né, que têm habilitação, limitado até a atuação. A atuação tem a sua atuação limitada, né? Porém, eles podem
fazer um trabalho com maior qualidade, com maior garantia e qualidade do que um leigo, né? Mas pelo bom senso... É até importante, o professor Alves colocou, né? E que é vamos dizer assim, um lema que se diz lá na Câmara da Elétrica, né? Eletricidade não se vê, mas ela mata. Ela mata. Não consegue enxergar. Ela não tem cheiro, ela não tem nada. Então é o pior dos inimigos, a gente não tem isso, né? No Natal acontecem mais acidentes, né? Com quantas pessoas que de repente levam um choque no chuveiro, daí o causa da morte é um ataque cardíaco, né? A gente não tem como quantificar isso, mas é importante ter Eu tenho uma colocação ainda, para encerrar, Felipe. Para encerrar. Por quê? Porque o Fernando já está louco lá dentro. Está mexendo os braços. Está dizendo que tem 20 minutos ainda, é isso, Fernando? Né? Bom, mas o que eu queria dizer é agora você me tirou da... Tirei do sério. Tirou do raciocínio. Da eletricidade, do técnico. A eletricidade. Até aonde o síndico poderá ir ao CREA. Estou fazendo esta obra, contratei esta obra com a empresa tal, mas esta empresa não me deu um engenheiro responsável pela obra. A empresa pode ser responsabilidade e ela emitir uma RT ou só cabe a um engenheiro? Não. Ou um técnico? São duas situações, né? Tem o profissional que trabalha de forma autônoma, liberal, né? E tem o profissional que é responsável pela empresa. Então, assim, o que eu acho importante é que o síndico, na hora de contratar, primeiro verificar, buscar um profissional legalmente habilitado. Se ele for contratar uma empresa, que esta empresa tenha o profissional. Aonde ele vai buscar esse habilitado? Facilmente é só ligar no CREA, nós passamos a informação na hora. Ligando no CREA, a gente informa se aquela empresa tem ou não tem profissional legalmente habilitado. Senhores síndicos, lembre o que ele acabou de falar. Não é você tendo qualquer dúvida em relação ao técnico, ao engenheiro ou assim por diante, que esteja ligado à sua obra, entre em contato com o CREA. Qual é o telefone do CREA que pode ser contatado para essa denúncia? Ou ela precisa ser formal? Não, nós temos no site. Temos o site, que é uma forma de solicitar informação. Temos a nossa própria ouvidoria, né, o 0800 do CREA. E temos o telefone direto, que é o 3331-2000, né? Isso. E o site crea-sc.org.br. E o telefone 3331-2000, como o engenheiro agrônomo Felipe Penter acabou de colocar. E tem que uma hora encerrar, né, seu Alfredo? Foi um bate-papo muito bom. Acho que ajudou a esclarecer bastante. Foi uma boa conversa, né, seu Alfredo? Foi. Ela ainda falta uma meia hora para nós conversar, por isso eu convido o Felipe numa hora dessa mas aí. Com o maior prazer. Não de quem sabe retornar aqui uma hora qualquer, porque nós vamos ter essa semana que vem, aquele que vai telefonar, mas e isso aqui? E aquilo ali? A minha dúvida daqui, e assim por diante. Eu vou tentar, digamos assim, explicar o explicável, aquilo que eu sei, aquilo que a gente falou aqui, não é mais caso contrário, ou diretamente ao CREA, ou então nós vamos fazer mais um programa para responder para as pessoas. Fico à disposição, né? Foi um bate-papo gostoso, esclarecedor, acho que é importante levar para o nosso síndicos, aos condomínios, né? A importância e os cuidados que tem que se ter quando for realizar alguma atividade técnica no empreendimento, né? Sempre. É a garantia para todos e segurança para a sociedade. Isso. Obrigado pela presença, então, engenheiro. Obrigado, Silvio. Obrigado pelo trabalho, né? E o telespectador internauta pode também participar desse programa mandando a sua dúvida através do contato@sindiconde.com.br ou ligando diretamente lá para o Sindiconde no 33-8677 ou ainda comparecendo pessoalmente lá no térreo do Bloco B do CEISA Center, bem aqui no centro da cidade. Silvio, foi um programa de muito boas informações, muito bom. E eu até já vou sugerir que nós tenhamos esse programa repetido agora próxima semana. Sábado, e repetir mais uma vez. Sim.
porque realmente informação aqueles importante. que não viram essa semana, não vi, não é Na ter a outra oportunidade, consegue. porque a informação ela deve ser a mais ampla possível. Democrática, né? Democrática. Mais Sim, democrática. E esse nosso condomínio hoje também vai ficar disponível breve no site do Sindiconde, sindiconde.com.br. Uma boa semana. Uma boa semana a todos. Boa semana a todos e obrigado novamente. Obrigado também. Até a próxima. Apoio Cronos. Casas da Água.